Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe cada filhos e filhas de Ti nesta manhã de quinta-feira, meu irmão, minha irmã. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, levando até você a palavra da hora, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, trazendo um povo de Deus, como diz a palavra, trazendo um povo de Deus ao arrependimento, a uma fé apostólica, trazendo o povo à luz da palavra. Nós damos graças a Deus, meu irmão, minha irmã, que Deus tem nos enviado um profeta da era, chamado William Marion Branham, um qual foi rejeitado pelo sistema religioso, mas nós temos crido, recebido e aceitado esse mensageiro da era, esse mensageiro da hora que veio nos trazer a luz da palavra, o anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7, e o Elias prometido por Deus de Malaquias capítulo 4, verso 5, 6, onde o Senhor diz ali: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ali ele não se referia de João Batista, meu irmão, minha irmã, porque quando ele fala ali a respeito de João Batista em São Mateus 17, ele diz: eis que Elias já veio e fizeram tudo quanto quiseram com ele, mas eis que Elias virá. Ele falava do Elias futuro e restaurará todas as coisas. E é o que o mensageiro da era veio fazer, meu irmão. É o que ele veio fazer. Ele foi enviado por Deus, para este propósito, para restaurar as coisas que haviam se perdido. Nós iremos estar lendo Isaías 53, onde fala do sofrimento do Messias. Mas aqui, se nós pegarmos para ler em São Mateus, a transfiguração de Jesus Cristo, você verá, irmãos, ali diz assim, eu vou ler do versículo 17, São Mateus capítulo 17, versículo 7, melhor dizendo: e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levanta vós, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Veja aí, meu irmão, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. E Jesus respondendo disse, e os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Porque nós podemos entender, meu irmão, quando Jesus estava ali orando naquele monte com seus discípulos, ali apareceu, glórias a Deus, apareceu Moisés e Elias no monte da transfiguração e começaram a falar com Jesus. Aí os discípulos disseram: Senhor, quer que nós façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, Aí então eles perguntaram, começaram a indagar a Jesus, e Jesus disse, e os seus discípulos interrogando, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro. Veja aí, irmão. Se você pegar para meditar nessa escritura, ele fala do Elias presente e do Elias futuro. Quem que foi esse Elias presente? Foi João Batista. E quem que seria este Elias futuro, que ele diz que viria, que restauraria todas as coisas? Foi o mensageiro da era, o anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Se você pegar um livro de Amós para você meditarmos ali, meu irmão, minha irmã, está escrito em Amós capítulo 3, verso 7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo a quem? Aos seus servos, aos profetas. E ele diz aqui, e os seus discípulos o interrogando, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E
Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí ele diz do Elias futuro: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso não era de João Batista, porque Jesus já estava na terra com João Batista. É a primeira vinda do primeiro Elias, que foi João Batista, vendo a virtude e poder de Elias também. O Elias já estava ali, o Elias daquele presente momento, que era João Batista, que é o mesmo Espírito, a mesma unção que estava no profeta Elias lá atrás, que profetizou contra Jezabel e Acabe. E este mesmo Espírito, a mesma unção que estava sobre esse profeta, estava em João Batista, como diz, e irá nele adiante, poder e virtude de Elias. E estava também no mensageiro da era, o qual o Senhor diz que Elias virá e restaurará todas as coisas, né? Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram. Aqui no 11 ele diz: e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ou seja, o Elias que veio primeiro antes da segunda vinda de Cristo, que é o Elias da era, o sétimo anjo da voz de Apocalipse capítulo 10 verso 7. Esse Elias que foi prometido em Malaquias capítulo 4 verso 5 e 6. Eis que vos enviou o profeta Elias antes que veio o dia grande e terrível, o Senhor grande para quem aceitaram a mensagem da hora e o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que ele veio fazer isso, veio restaurar as coisas que haviam se perdido. Traziam a fé apostólica, o fundamento verdadeiro dos apóstolos e dos profetas, batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia Bíblica, vinho tinto, pão asmo, né? Pão sem fermento e o vinho tinto, um vinho sem mistura que ele dá para nós. E o lava-pés, o ato de lava-pés, e crer dentro das Escrituras, irmão, sem teologia, sem ensinamento humano, porque a Bíblia diz que serão todos ensinados por Deus. E o profeta vem com a revelação de Deus e derrama esta revelação sobre a igreja. Aleluia. Deus derrama, enche ele de poder. E ele derrama a virtude, este poder, essa unção, esta revelação sobre a noiva, a igreja de Cristo. E é para isso que veio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Grande para nós que temos aceitado, terrível para aqueles que têm rejeitado. Lembra você daquela mulher que disse para o profeta? Viu um jovem evangelista pregando e diz: meu jovem, eu não aceito esse evangelho de William Branham, nem se fosse para a minha vaquinha. Veja o que aconteceu com essa senhora logo depois. Foi internada em estado grave, morreu, estava com uma febre tão forte, unziando ela de dentro para fora, que o corpo dela chegava a soltar aquelas fumacinhas de tão quente que estava. Aí o irmão Branham, como homem de Deus, nunca quer o mal de ninguém, ele correu, saiu correndo quando ficou sabendo a notícia, foi correr no hospital para orar pelaquela mulher. Mas quando chegou lá, Deus já tinha chegado primeiro. Vocês vejam, quando Samuel foi rejeitado pelo povo, ele começou a falar com Deus: Senhor, o que eu fiz eu de errado? Sempre guiei eles de todo o meu amor, corretamente, fui justo, honesto com todos. O que fiz eu de errado para que eles me rejeitassem? Então Deus respondeu para Samuel: eles não rejeitaram a ti, Samuel, mas antes rejeitaram a mim, pedindo um rei para si, né? Eles deixaram de ser conduzidos por Deus, guiados por Deus, para ser guiado por um homem chamado Saul. Aí onde começou a vir as ruínas sobre aquele povo. Eles começaram a pagar o preço, porque rejeitaram não o profeta de Deus naquele momento, mas rejeitar o que está no homem de Deus é rejeitar a Deus. Você sabia disso, meu irmão? É igual os ministérios. O ministério não é do homem, o ministério, todo ministério é de Deus, e o próprio Deus defende o seu ministério. Não adianta o homem em si querer defender o ministério, porque o ministério é do Senhor, é de Deus, e Deus, o próprio Deus, defende e sustenta o ministério que ele dá a um homem. Se Deus te levantou, meu irmão, com o seu ministério, é Deus que vai sustentar o teu ministério, não é o homem, é Deus. E se alguém te perseguir, ou seja, te confrontar, é Deus quem vai defender o ministério. Porque o ministério, nós sabemos que o ministério não é da gente, não é do homem, é de Deus. E Deus, ele sempre vai defender o seu ministério. O que ele diz para eles? Não rejeitou a ti, Samuel, antes rejeitaram a mim. Foi como cuspir na cara de Deus. E o que aconteceu com Miriam quando começou a zombar de Moisés também? Deus não a castigou? Ela não ficou toda leprosa, né? Quase morrendo. Aí Moisés teve que orar por ela. Por
porque falou mal do homem de Deus pelas costas, e isso aí Deus ouviu, Deus não se agradou. Deus diz a Moisés: Moisés, isso é como cuspir, é como um filho cuspir na cara de seu pai, porque era Deus que estava tratando com o seu povo através de Moisés. E Deus tem nos enviado Elias da era, o mensageiro da era, para tratar com o seu povo, e é o que o irmão Brana veio fazer, veio nos trazer a luz da palavra, tratar com o seu povo. Deus reunindo o seu pequeno rebanho, preparando o povo para o arrebatamento. É o que o Senhor veio fazer. Por isso que estamos aqui, irmão, levando esta mensagem, levando esta palavra, porque preferimos estar do lado da verdade. Não adianta você querer tampar seus olhos para não enxergar isso que é a verdade. A palavra de Deus chega a dizer que nós temos que anunciar a verdade, falar a palavra instem a tempo e a fora de tempo. E é o que Jesus diz aqui, voltando à escrita, voltando à leitura: mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Aqui Jesus estava se referindo de João Batista, que ele já tinha vindo e fizeram tudo o que quiseram, não humilharam ele, o homem simples, humilde, cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que entre os homens nascidos de mulher não havia um maior do que João Batista. Amém? Um homem que se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto, pregou contra a imoralidade, contra Herodias, aleluias. O homem que esteve ali pregando a verdade, pregou contra Herodias, pelas suas rebeldias, né? Pelas suas prostituições. Então Deus levanta homens para isso, meu irmão, minha irmã. O Elias não foi lá e pregou contra o pecado de Jezabel. A palavra de Deus, ela vem descobrir, revelar o pecado de muitos. Deus não se agradou disso, tanto que Acabe não deu ouvido à voz de Deus, deu ouvido à voz de sua mulher e foi assassinada. A profecia se cumpriu. E Jezabel se enfeitou toda para ir lá ver o homem de Deus. Nós sabemos que a mulher de Deus, ela é a glória de Deus, e a mulher do mundo, ela é a glória do mundo. E a profecia se cumpriu. Os cães beberam seu sangue, comeram sua carne. Só não comeram onde estava pintado, que foi a sua face, suas unhas. Os cães nem comeram, mas o resto de seu corpo, os cães comeram tudo, como se fosse a ração para eles. Ou seja, a profecia de Deus se cumpre, irmão. Nunca queira confrontar a Deus, porque você vai perder. Não queira confrontar um homem levantado por Deus, não queira confrontar um mensageiro de Deus. Deus sempre tratou com seu povo através dos profetas. Pega lá o livro de Amós, está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Ele tem revelado que outrora era segredo de Deus, ele revelou para o seu profeta, o anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o qual tens anunciado a quem? A seus servos, aos profetas. Qual que é essa trombeta? É a pregação, a mensagem da hora. A trombeta foi tocada. A trombeta está soando. Você está ouvindo ela agora, meu irmão, minha irmã, neste momento. E aqui diz aqui no versículo 13: então entenderam os discípulos que lhes falará de João Batista. Veja aí. Quando ele falou de João Batista, né, que já tinha vindo e fizeram tudo quanto quiseram com ele, isto lhe custou a cabeça por pregar contra a Herodia, contra a imoralidade, uma mulher ali que estava tendo um caso com o irmão de seu marido, né, se prostituindo, e o mensageiro de Deus veio fazer isso, né, veio uma mensagem contra essas coisas, mas ele foi rejeitado por muitos, e sabemos que as pessoas hoje têm o nome, muitas igrejas hoje têm o nome de Cristo do lado de fora. É a Bíblia que diz, não sou eu, mas lá do lado de dentro blasfêmias. Porque uma verdadeira igreja de Deus, ela tem que ser liderada pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja sem a liderança de Deus, ela é liderada pelo homem, e isto é morte. É como um corpo sem o Espírito, assim é uma igreja que não tem Deus, o Espírito Santo na liderança. Porque o líder da igreja, que tem que estar na liderança, é Deus. Entenda por graça, meu irmão. É onde queremos ler também aqui Isaías 53,
onde diz assim: os sofrimentos do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência. Veja aí, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e moído. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, veja aí, meu irmão, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro de Deus. E Deus tem dado, meu irmão, minha irmã, um cordeiro para cada um de nós. Você sabia disso? Quando Deus olha para o cordeiro, ele olha não diretamente para você, mas para o cordeiro que te representa. Quando diz nós somos justos, a palavra de Deus chega a dizer: não há um justo sequer sobre a face da terra. Mas nós, meu irmão, minha irmã, nós somos justificados por representação de Cristo. E quando ele olha para você, ele vê o cordeiro que te representa, o cordeiro que faz expiações pelos seus pecados, o cordeiro que deu o seu sangue na cruz do Calvário, porque não sois consumidos, ó filhos de Jacó. Há um Deus ainda que ele peleja por nós, há um Deus ainda que faz expiação por nós. O cordeiro, o sinal, você, meu irmão, minha irmã, que você aceita a mensagem da hora, a palavra da hora no fundamento apostólico, você acabou de aplicar este sinal sobre sua vida. E Deus não tem compromisso com homem nenhum que está fora deste sinal. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, a partir que você aplica este sinal sobre a sua vida, o que é o sinal? A voz do sinal é o mensageiro da era que vem nos trazer a luz da palavra, onde acabamos de citar as escrituras: Malaquias 4, versos 5 e 6, Amós 3, verso 7, Apocalipse capítulo 10, verso 7. Esta é a voz do sinal a qual você acaba de receber, meu irmão. Está aqui, ó, a mensagem da hora. Cabe a você aceitar ou rejeitar, mas nunca queira você se chocar com a palavra de Deus, meu irmão. Você se chocar contra essa mensagem é se chocar contra Deus, porque não é do homem. Perguntaram uma vez para o irmão Brana: Deus está em sua igreja? Você vê o que é um homem de Deus. Ele nunca tenta atrair as pessoas, as multidões para si. Ele faz de tudo para atrair as pessoas e apontar elas a Cristo. É o que o profeta de Deus vem fazer, vem nos trazer o que é a luz da palavra. Não é um sistema religioso, porque Deus não trabalha com grupinhos. Deus trabalha, Deus trata com o indivíduo. Deus levanta um homem, Deus trata com seus profetas. Entenda isto por graça, meu irmão. E esta mulher que zombou dele: eu não aceito que esse evangelho de William Branham seja pregado nem para a minha vaquinha. O que aconteceu com ela? Que grande consequência ela teve? Veja você. Então nunca queira zombar de Deus. Esteja certo de Deus, meu irmão. Esteja certo de Deus, minha irmã. E nunca queira zombar. Cabe a você aceitar ou não, mas nunca confronte, nunca queira se chocar com a palavra de Deus, que isso é um perigo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é vida para aqueles que recebem.
mas morte para aqueles que rejeitam. Ele diz: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Mas aquele que não crê em mim, já tem quem eu julgue. A palavra que vos tenho dito, essa o há de julgar no último dia. E nós queremos fazer uma breve leitura aqui na mensagem da hora. O que faremos com este Jesus chamado Cristo? O profeta de Deus chega a dizer assim, no parágrafo 19: é assim que agora Ele é o mesmo Deus, hoje. Se apenas pudermos ter o mesmo tipo de fé nele, isso mesmo, nosso Pai Celestial envia-nos aquela fé daquela pequena mulher. Veja como a Bruna fala: nosso Pai Celestial envia-nos aquela fé daquela pequena mulher. Aleluias. Nosso Pai Celestial envia-nos aquela fé daquela pequena mulher mexicana. Hoje ela viu aquele pequeno cego ser curado. Na noite anterior, ela estava ali, ela viu um cego ser curado, meu irmão. Você vê o que é a fé? E esta mulher, o profeta chega a dizer que o filho dela tinha morrido, né? Acabou morrendo ali, de uma certa enfermidade, morreu. Ela viu aquele cego ser curado na noite anterior, de pé lá fora, com seu bebê. Naquele vento soprando frio, ele contraiu pneumonia. Veja aí, o bebezinho dela contraiu pneumonia. E cedo na manhã seguinte, ele morreu no consultório do médico. O primeiro pensamento dela, veja aí, meu irmão, o que é um verdadeiro cristão? Ela esteve ali na campanha, acompanhando aqueles cultos de cura do profeta, e seu bebezinho contraiu uma pneumonia naquele tempo, naquela noite fria, e no dia seguinte ele veio a morrer. Mas o que ela pensou? Eu vi aquele cego ser restaurado, as suas visões através do nome de Deus, e ele voltar a ver, voltar a enxergar. Eu creio que o mesmo Deus que curou aquela cegueira pode ressuscitar o meu filho. Foi o que ela fez. E o profeta chega a dizer: Senhor, dá-nos a fé daquela mulher, daquela pequena mulher mexicana. É o que nós precisamos também, meu irmão, eu e você, termos esta fé como teve aquela pequena mulher mexicana. Crer mais em Deus. Muitas vezes nós fazemos uma oração hoje, mas amanhã nós estamos duvidando da própria oração que a gente fez no dia anterior. Hoje eu faço uma oração pedindo algo para Deus, ou por uma cura, ou por algo, uma libertação, mas no dia seguinte eu estou reforçando de novo aquela oração. Isso é descrer. Você não precisa repetir a mesma oração 10 vezes para Deus. Hoje você pede algo, amanhã a mesma oração, depois, irmão, Deus, antes que haja uma palavra, antes que sair uma palavra da nossa boca, nossos pensamentos já ecoam lá no céu, já chegou lá no trono de Deus, e Deus conhece, Ele esquadrinha nossos corações e pensamentos. Aí o profeta diz aqui: ele viu aquele pequeno cego ser curado na noite anterior, de pé lá fora, com seu bebê, naquele vento soprando. Ele contraiu pneumonia, e cedo na manhã seguinte, ele morreu no consultório do médico. O primeiro pensamento dela veio: se Deus pode curar olhos cegos, pode revelar o segredo do coração, ainda é a palavra de Deus, pois a palavra de Deus discerne os pensamentos que estão no coração. E ela sabia que ele podia discernir os pensamentos que estavam em seu coração, e ela creu nele, e que ele pode ressuscitar Lázaro da sepultura, e que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela veio e tu a recompensaste, Senhor. Nós te agradecemos por isto. Abençoa-nos hoje, Pai. Abençoa estas pessoas com estes lenços e casacos que também estão aqui. Veja aí, meu irmão, que maravilha. Isto que é ter fé. O maior testemunho de fé é você crer sem duvidar. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, Ele é o mesmo hoje, ontem, sempre, eternamente. A palavra de Deus chega a dizer: olhai para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós não temos que olhar, meu irmão, minha irmã, para nossos problemas, para nossas dificuldades, mas para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Veja Pedro, quando viu Jesus andando por sobre as águas, que ele diz: Senhor, se és realmente tu, permita que eu vá
até ti por sobre as águas. Jesus diz a ele: venha, Pedro, venha. E Pedro ali, né? Poxa, ele falou para mim ir, eu vou mesmo. Ele creu naquilo. E ele saiu do seu barquinho e foi andando por cima das águas a se encontrar com Jesus. Mas o que acontece, onde nós falhamos muitas vezes, nós perdemos o nosso foco, meu irmão, minha irmã. Nós deixamos de olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e começamos a focar em nossos problemas. É aí onde nós tropeçamos. Aquele mar estava tão agitado que Pedro, ele desacreditou dele mesmo, que ele estava andando por sobre as águas. Aí ele olhou para um lado, aquelas ondas furiosas, aquele vento agitado, né? Imagino eu que podia ser a noite ali, trovoadas, onda de um lado, onda de outro. E ele ali: meu Deus, será que eu estou aqui em cima dessa água? Eu corro o risco de me afundar. Quando ele pensou assim, ele foi aonde ele se perdeu, aonde ele perdeu o foco de Jesus Cristo. Deixou de olhar para Cristo por um segundo e começou a afundar. Quando ele se deu por conta, ele estava se afundando, sendo submergido nas águas. Então ele gritou: Senhor, salva-me. Se há um clamor em seu coração esta manhã, meu irmão, minha irmã, clame a Ele, grita a Ele: Senhor, salva-me, Senhor, me ajude. Eu perdi meu foco por um momento, eu esqueci de Ti por um momento, mas a minha fé está aqui no meu peito, como diz o profeta. A fé tem que ter cabelo no peito, meu irmão, a fé tem que ter músculos. A sua fé tem que ter músculo, tem que ter cabelo no peito. Essa é a fé que agrada a Deus. Então ele reconheceu: Senhor, salva-me, pois estou afundando, vou morrer. E Jesus Cristo estendeu as suas mãos, como Ele pode estender esta manhã para você, meu irmão, minha irmã. Não importa a sua situação. Como eu sempre digo, nunca diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Davi, quando foi ter aquele combate com Golias, o gigante, ele não olhou para o tamanho de Golias, ele olhou para o tamanho do seu Deus. Esse é o foco que nós cristãos devemos ter: não olhar para o tamanho dos nossos problemas, para o tamanho das nossas dificuldades, mas olhar para o tamanho do nosso Deus que nós servimos, que é infinito. Nós temos um Deus grandão, um Deus poderoso. Então Davi olhou para Deus. Davi tinha o segredo de Deus nele, um homem simples, pequeno, rejeitado, franzinho, mas ali habitava Deus nele. Ele tinha o segredo de Deus nele, aonde muitos não via. Aleluias. E você, muitas vezes, você pode ser rejeitado por muitos, meu irmão, minha irmã, simples, franzinho, franzinha, mas você tem um segredo de Deus dentro do seu coração, que é um Deus grandão. Então nunca olhe para o tamanho do seu Golias, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Nunca olhe para o tamanho das suas lutas, suas dificuldades, mas olhe para o tamanho do seu Deus. E diga assim, meu irmão: nunca fale para Deus o tamanho dos seus problemas, mas fale para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Nunca diga para Deus o tamanho do seu Golias, mas diga para o seu Golias que você tem um Deus grandão, que é maior do que ele. E assim você vai vencer. Que Deus encha de unção a sua funda, que é a sua oração, que é a sua fé, que você possa com essa sua funda, meu irmão, rodear e atingir em cheio esse gigante em sua testa. E ele venha tombar e você venha cantar o cântico de vitória. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, meu irmão. Que Deus te abençoe nesta manhã, minha irmã. No precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem que os ouvintes acabam de receber também é da voz do sétimo anjo, o anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7, o Elias prometido de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, qual vós acabam de ouvir, que foi anunciado aqui. Amém? Um mensageiro da era chamado William Marumbrana. Não temos vergonha de falar nesse nome, porque realmente nós temos um profeta. Bem-aventurado é aquele que crê em um profeta, porque receberão o galardão de profeta. E aqueles que rejeitam? Aí entre você e Deus, meu irmão, minha irmã, a mensagem foi anunciada, está sendo dita, está sendo proclamada no mundo afora. Mas Deus, Ele revela a sua palavra para quem Ele quer. Amém? Graças te dou, ó Pai, pois ocultaste essas coisas aos sábios, entendidas revelaste aos pequeninos. Então fique com Deus e até a próxima. Que Deus te abençoe. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe.